Hoje no Repórter MT eu entrevisto Álvaro de Carvalho, ele que é presidente da Associação Brasileira das Agências de Publicidade em Mato Grosso. E a gente vai falar sobre o mercado da propaganda, o avanço da tecnologia, mídia digital. Em dezembro a gente comemora o Dia Internacional da Propaganda e comemorações como essa, dias internacionais, eles trazem à tona o assunto. E a propaganda ela avançou muito, né, nas últimas décadas, e agora a gente tem esse mercado digital. Eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, mas começando. O profissional da propaganda, o que mudou? Qual o desafio que ele encontra? Acho que mudaram principalmente as ferramentas. Há 20 anos atrás, a gente ainda fazia propaganda com tinta, lápis, pestap, né? Eles eram mais artistas, no sentido do artesanal, da mão, do manual? Um pouco mais. Hoje, esse perfil ainda é necessário dentro da propaganda, porque a gente faz uma comunicação comercial, mas ela precisa ser atraente, ela precisa agradar os olhos, ela precisa ser não só persuasiva do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista artístico. Então, esse profissional com essa criatividade artística é sempre necessário. Mas naquela época, lá atrás, ele tinha que ser um artista praticamente por formação, porque ele precisava ter as técnicas de pintura, de desenho, né? Porque elas eram essenciais. Hoje, as ferramentas vieram para simplificar isso. Então, qualquer pessoa que tenha técnica publicitária, ela consegue, com softwares e computadores simples, nem tão robustos como a gente precisava há pouco tempo atrás, ela já consegue produzir anúncios publicitários. Como engenharia, arquitetura, né? Também, tantos programas. E o que você acha em relação... Porém, esses softwares não dão conhecimento técnico para a pessoa. É isso que eu ia te perguntar. Quando a gente pensa intuição, talento, criatividade e formação acadêmica, como é o equilíbrio entre as duas coisas? Uma supera a outra, substitui a outra? Nada vai substituir a capacidade técnica, a capacidade criativa, a capacidade persuasiva. Isso a gente aprende em faculdade, Álvaro? Aprende. Isso se desenvolve também. Mas essa é a parte que ela vai mudando um pouco, mas a essência dela se mantém ao longo, acho que desde que a humanidade é a humanidade. Muda a ferramenta, onde a pessoa está, onde eu encontro ela, mas a essência da comunicação, de convencimento, ela se mantém a mesma. É óbvio que ela precisa de lapidações caso a caso, mas a base é a mesma. Tanto que a base teórica que a gente usa até hoje, ela mudam palavras, mudam formas, mas é a mesma que o Aristóteles escreveu na Arte Retórica. Quando a gente se depara com esse universo digital, né, redes sociais e aplicativos, hoje a gente encontra aplicativos em que é possível sim fazer vídeos, né, os VTs, arte para publicações. Esse universo digital em que facilita, muito jovem já começando a fazer essa produção, isso impactou também no mercado da propaganda? Sem dúvida. A propaganda, ela segue tendência, né? Ela precisa acompanhar esses caminhos. Então, eu preciso saber onde as pessoas estão, o que eles estão usando, quais os meios chegam com mais facilidade a eles. A partir do momento que as pessoas tiveram esse acesso, essa democratização da informação, ou a democratização ao espaço de comunicação, todo mundo virou produtor de conteúdo. Isso nos ajuda em partes. Porém, não quer dizer que uma pessoa que tem acesso a uma rede social ou à internet, que ela vai produzir conteúdo de qualidade. Aí vem a importância da formação, do talento, desse feeling, de saber falar com a maioria das pessoas, porque a característica principal da propaganda, ela não está só em se comunicar, ela está em estimular uma ação. Então, a característica da propaganda está no convencimento. Seja para produto, para ideia, para serviço, seja institucional, comercial. Exatamente. Então a ferramenta ajuda, ela democratiza, ela facilita o nosso dia a dia. Antes um anúncio que eu precisava de 10 pessoas para fazer, demorava uma semana, a gente faz hoje em algumas horas, né? Otimizou o tempo. Exato. Agora o tempo que eu preciso estudar para fazer esse anúncio é o mesmo. Ficou mais concorrido? Você acredita que aí o profissional da propaganda ele tem que realmente se sobressair com qualidade para mostrar que, peraí, tem um monte de coisa no mercado, mas o que é feito com um olhar profissional é diferenciado? Esse é um mercado que naturalmente é competitivo. A competição sempre foi uma das características desse mercado.
O que acontece? Em Mato Grosso a gente tem muitos prêmios, né? E a gente Muito. vê assim uma produção com muita qualidade. É um mercado riquíssimo da propaganda. Tem um destaque no mercado da propaganda. E o Brasil se destaca no mercado mundial há décadas, né? Ano passado, por exemplo, foi o 4º país mais premiado em Cannes, que é a maior premiação publicitária do mundo, e não foi a melhor premiação do Brasil, não foi o melhor desempenho. Então, ele já teve em segundo, tem trabalhos como os melhores do ano constantemente, né? Então, e o desempenho do Mato Grosso nisso aí acaba hoje sendo reconhecido Brasil afora. E o empresário? Em momento de crise, a gente vem aí sendo refém de uma crise que começou em 2015, 2016, 2017. O empresário investe menos? Às vezes sim, porque a propaganda... Pensa-se ainda que a propaganda é muito cara, que o trabalho de um publicitário é muito caro, que uma agência é muito cara? Ainda se tem essa ideia ou as coisas começaram a mudar? Tem gente que pensa, mas um dos grandes desafios que eu acredito que nossa classe tem é a qualificação do contratante. Então, em relação à primeira pergunta da época de crise, quando que se investe menos ou se corta a propaganda? Normalmente quando há falta de visão do gestor, ou quando há incapacidade mesmo. Mas tem uma frase do Henry Ford que eu gosto, que ele dizia o seguinte: se me sobrar um único dólar, eu invisto em propaganda. Porque não adianta você ter um produto fantástico, não adianta você ter um serviço fantástico, algo inovador, se as pessoas não conhecem. A comunicação é a base. Eu costumo dizer que para o empresário hoje, para qualquer gestor, ele tem 4 necessidades primordiais. E na minha visão todas se resumem ou se encaixam em algum desses pés, desses pilares, né? Primeiro é conhecer o negócio dele, aquele que é o core business do negócio, da empresa dele, aonde ela atua, enfim, aquele métier. Segundo, conhecer finanças a fundo. Hoje o mercado é muito competitivo, as margens são pequenas, então se ele não tiver uma gestão financeira muito eficaz, e aqui eu encaixo gestão tributária, planejamento, enfim, tudo que envolve a parte financeira da empresa, não pode falhar. Tecnologia. Hoje o cara pode conhecer todo o negócio, mas se ele não tiver um bom desempenho em tecnologia, se ele não conhecer... Porque a tecnologia, ela economiza, ela aumenta mercados, né? A gente tem um exemplo, tem vários, né? Mas vamos pegar, por exemplo, de táxi Uber, né? O Uber é uma ferramenta simples de comunicação e tecnologia. Ela não celular, um aplicativo, está resolvido o problema. Não tem um carro. Então, tecnologia para o negócio, né? E, por fim, a comunicação. Que tipo de comunicação? Todo tipo. Álvaro, e a relação com os funcionários? Comunicação. Como que você lida com pessoas? Se comunicando. A sua relação com o cliente. A comunicação interna, externa, exatamente, com as mídias. Então, se você não tem uma comunicação eficaz, seja ela com o seu fornecedor, com o seu cliente, e é isso que uma agência faz, ela não faz só a comunicação com o teu cliente final. Ela comunica, às vezes, você com equipes que estão distantes, ela cria padrões, ela comunica você, às vezes, com o seu fornecedor. Ela organiza e estrutura a comunicação de uma empresa. Exatamente, que aí já vem a comunicação corporativa. Então, a gente tem a comunicação com a imprensa, que as assessorias de imprensa fazem. Então, a comunicação é um mundo muito diverso. Então, são os 4 pilares. Se falha um numa empresa, hoje, dificilmente essa empresa vai ter sucesso. E, por fim, em relação às verbas, ao investimento, sobre se publicidade é cara, não é. Porque publicidade, ela para ser boa, ela precisa ser, por natureza, um investimento. Então, você precisa investir e voltar muito mais do que Então, as empresas, elas... As agências, enrolando a língua, as agências garantem resultado? Não pode garantir, porque é impossível prever. O grande calcanhar de Aquiles de todo o mercado é o ROI, né, que é o Return of Investment, Over Investment, o retorno sobre investimento. A gente não tem metodologias de pesquisa aceitáveis, científicas, capazes de prever o resultado. Então, o código de ética da nossa profissão, assim como da cirurgia plástica, Sim. ele fala, olha, a gente executa o trabalho, mas a gente não pode prometer um resultado. Porque a gente começa a observar nessas mídias sociais mesmo, que eles trabalham com esse conceito de devolver resultado, no sentido de buscar mesmo investimento. Aí tem uma confusão entre o resultado. Eles devolvem, o resultado que eles mencionam são visualizações, Sim. impactos, cliques e tal. E eu não conheço empresas, senão o Facebook, o Google, que ganham dinheiro com clique.
As empresas que eu conheço ganham dinheiro com vendas. Com venda lá no Seja final. de serviço, seja de produtos. E aí ele mede o nosso resultado. Eu não tenho como prometer o resultado, mas muito rápido ele consegue me avaliar. Uma campanha de 15 dias a 30 dias, qualquer cliente consegue anunciar o tempo. avaliar. O tempo mínimo de uma campanha é 15 dias, Álvaro, para ter um impacto realmente no mercado? Pode ser de horas. Cada campanha tem uma necessidade, cada cliente tem um momento. E aí vem a característica, isso não se repete, porque as pessoas mudam lá fora. Então, uma campanha que eu fiz para um cliente no ano passado, com a mesma finalidade, com o mesmo objetivo, hoje eu vou ter que fazer de uma forma diferente. As pessoas estão destinando o seu tempo a coisas diferentes. Elas acreditam em coisas diferentes. Elas ouvem coisas diferentes. E eu preciso trabalhar com essas tendências, com essas informações. Mas isso pode ser uma questão de horas. Eu posso, por exemplo, anunciar um show, anunciar um evento, e talvez em horas eu consiga dar resultado. Ou eu preciso construir uma marca, aí eu já preciso de tempo. Você falando em questão de suportes, rádio, televisão, impresso, internet. Hoje, qual se destaca mais? Ou é possível ou é necessário criar uma estratégia em que cada um tenha o seu papel? É sempre necessária a estratégia. A ferramenta ela não pode sobrepor o projeto. Né? Tem uma frase que eu uso: você não pode antecipar a tecnologia ao projeto, senão você começa a colocar muito mais, às vezes, do que o projeto determina. E uma das necessidades da boa propaganda é a relação custo-benefício. É que eu consiga te levar no melhor resultado possível para o seu negócio, com o menor investimento possível. Isso é a relação custo-benefício. E não é a quantidade, é investir mais e se tiver tudo ali desorganizado. É a questão da inteligência. É investir o ideal, né? É investir o correto, o justo que o negócio suporta. Não adianta eu ter capacidade de atender 100 clientes e gastar o que eu faturaria com 50. E os empresários em Mato Grosso percebem a importância da propaganda? Tem crescido o investimento em propaganda? Sem dúvida. A gente teve um momento de crise, mas a gente percebia que o impacto no mercado da comunicação, ele não se dava por falta de visão, ele se dava por incapacidade de investimento. O cara não deixava de investir, mas ele investia o máximo que ele podia e que o negócio permitia. E isso mostrou para a gente uma sensibilidade, uma evolução da mentalidade do empresariado muito grande. E se você reparar, muitas empresas que hoje também estão bem se sobressaíram no período de crise. Anunciaram bem, anunciaram mais, anunciaram melhor. Quais os desafios para a propaganda e as tendências para a propaganda? Eu acredito que hoje o maior desafio da propaganda seja a qualificação de mão de obra. O nosso mercado há uns 10, 15 anos atrás, ele era a carreira que mais atraía no país, atraía mais que a medicina. E hoje ela não atrai mais tanto, por culpa muito da própria gestão do mercado. Então, na minha visão, o nosso principal desafio é a atração de talentos. O nosso mercado vive de talentos. Então, quanto mais a gente consegue atrair, quanto melhores... Né? Exatamente. E a tecnologia está aí para todo mundo, ela é acessível, ela é fácil, então ela não é mais um desafio. As ferramentas de tempo estão aí. O que falta hoje é aquele profissional de fato, é uma quantidade desse profissional de fato preparado. Aquele estudioso, aquele que gosta de entender comportamento do consumidor, que é de onde vem a base do nosso trabalho. Mas aí a falta desse profissional, ele se refere a quê? É a falta de formação acadêmica? É o ser humano mesmo, o indivíduo, nesse mundo maluco que a gente vive? É o quê? Eu vejo que são muitas... Falta de incentivo? São muitas variáveis, né? A profissão se desorganizou por um tempo, então ela não ficou por algum tempo financeiramente atraente. Essa concorrência do sobrinho que faz a coisinha na internet e o cliente desqualificado, sim. Trocando um profissional que dá resultado por outro muito mais barato que não conseguiu e não consegue dar esse resultado. E às vezes leva tempo para perceber, né? Exatamente. A nossa predisposição a destinar nosso tempo para formar novos profissionais, compartilhar experiência, a concorrência com outras carreiras, né? Então, talvez a falta de comunicação da parte boa dessa profissão. Então, são algumas variáveis. E o que a associação tem feito para tentar ajudar nesse sentido, Álvaro? A associação promove muitos cursos de qualificação, eles são voltados para o cliente, que é o que é a motriz, né? Mas, por exemplo, a ABAP, ela é uma das
próprias financiadoras de bolsas da SPM. Ela agora fez uma parceria com a SPM de alguns cursos itinerantes de pós. Enfim, ela tem uma série de ações de qualificação do mercado, tanto nos prestadores de serviço quanto nos contratantes, para que esse mercado continue sempre aquecido e continue sendo essa referência que sempre foi no país. Para a gente finalizar, qual a dica que você dá para o profissional da comunicação, né, da propaganda, e para o investidor, o empresário? Para o profissional, eu gosto de dizer o seguinte, que a grande característica que é importante que a gente quer é que seja um profissional que venha leve, porque nós precisamos dessa paixão, a gente precisa desse sentimento. Nosso mercado ele não pode ser só razão. E por outro lado, é que ele não esqueça um pouquinho de razão que tem no nosso negócio. Isso quer dizer que ele precisa estudar, ele precisa se dedicar, ele precisa trabalhar muito. O nosso mercado exige muito esforço. Então, venha com paixão, mas entendendo isso como um negócio. E para o investidor, eu vou passar um dado. A Deloitte foi contratada por nós para fazer uma pesquisa no Brasil, que é feita em alguns países do mundo. Foi a primeira vez que ela foi feita, foi na Inglaterra, os resultados foram muito bons. Nós contratamos para saber o impacto real da propaganda no PIB. E o resultado do país, ela foi publicada agora em janeiro de 2017, janeiro desse ano, essa pesquisa. Para cada R$1 investido em propaganda, ela retorna R$11, R$10,69 de impacto direto no PIB. Então, para qualquer gestor, tanto da iniciativa privada quanto da iniciativa pública, é importante que ele conheça o poder da comunicação e os resultados imediatos que ela é capaz de gerar. A gente tem hoje dados, informações, indicadores que podem subsidiar isso. Então, se ele entender a importância que a comunicação, feita da forma correta, com planejamento, de curto, médio e longo prazo, pode trazer para o negócio dele e, acima de tudo, para o nosso mercado como um todo. A comunicação é essencial, independente do tamanho do negócio. Independente. Vou citar um exemplo rápido. O agro, ele há muito tempo dizia o seguinte, eu não preciso de propaganda, porque propaganda não põe um centavo a mais na soja que eu vendo. Né? E hoje, um dos maiores mercados contratantes de comunicação que a gente tem no estado é o agro. Mas a propaganda passou a colocar R$1 na soja que você vende? No valor da soja não, porque é um commodity. Mas ela começou a ajudar ele a economizar R$1 na última linha do balanço, porque ela ajudou ele com a comunicação interna a reduzir acidente, a aumentar a produtividade, a reduzir turnover, a captar talentos. Sim. Ela ajudou ele... Criar conceito. Ajudou ele a se relacionar com instituições financeiras internacionais. Então, assim, a comunicação como um todo, a comunicação comercial, a comunicação corporativa, a propaganda, ela precisa de criatividade do gestor também em como encaixar no negócio dele. Então, a minha dica é, procure uma agência qualificada, que ela vai te ajudar a enxergar oportunidades de comunicação no teu negócio, e se essa oportunidade não trouxer resultado na última linha do seu balanço, não é uma oportunidade.